Olá, sejam bem-vindos à Escola Teológica Ação Evangélica. Eu sou o pastor Hamilton e eu vou estar apresentando para vocês nosso projeto, aquilo que Deus ministrou no nosso coração para estar dispondo a fim de que muitos irmãos sejam edificados e transformados. Então eu quero convidar você a caminhar comigo neste vídeo para vislumbrar esse projeto que a nossa igreja, a Ação Evangélica do bairro do Presidente Médici, aqui na cidade de Campina Grande, tenciona em oferecer para que muitos irmãos sejam edificados e capacitados para a obra do reino do Senhor. Então sejam bem-vindos e venham comigo. Bem, em primeiro, tá bom? Nossa visão é disponibilizar a doutrina cristã evangélica a fim de que muitos cristãos em diversos lugares possam ser edificados e capacitados a cumprir o ministério no reino de Deus. Então, nós oramos ao Senhor e nos dispomos para estar oferecendo um conjunto de doutrinas cristãs para que os irmãos, crentes do Senhor, cristãos evangélicos, ou todos aqueles que se dispuserem também a estarem conhecendo a doutrina cristã evangélica, espalhado por todo este país, ou até fora também do Brasil, para que possam receber edificação, serem acrescidos de conhecimento teológico, cristão, doutrina de verdade, e também sendo capacitados para exercer um ministério na sua igreja ou onde Deus enviar. Então, essa é a nossa visão. A gente deseja disponibilizar isso através do nosso canal no YouTube. Serão videoaulas gravadas que serão postadas ao longo do ano para que os irmãos recebam conteúdo doutrinário da nossa fé evangélica. E aí, a nossa missão é edificar esses cristãos, ensinando a teologia cristã evangélica, né? E santificando-os através desse ensino e capacitando eles também para servir a Deus em suas igrejas locais. Nós percebemos que muitas igrejas, elas não dispõem de um conteúdo doutrinário robusto e também profundo. Então, nós estamos nos disponibilizando a postar, gravar videoaulas e colocá-las todas em nosso canal gratuitamente para quem quiser, tá bom, acessar e ter um conteúdo doutrinário cristão realmente cristocêntrico, firmado na verdade, sem as distorções que nós encontramos no evangelicalismo aqui do Brasil e também ao redor do mundo também. Então, nós estamos dispondo a isso e queremos ser usados por Deus para realizar esta missão. E para isso nós vamos oferecer algumas disciplinas. Então, observe o conjunto de disciplinas que nós temos para oferecer. A primeira delas será a introdução bíblica. Essa introdução bíblica é uma disciplina onde você vai estudar e conhecer a Bíblia. Conhecer as divisões da Bíblia, os livros da Bíblia, como a Bíblia ela foi formada e chegou até nós, né? E a inspiração dela também, o que é a inspiração e o valor da inspiração. Então ela vai falar sobre a Bíblia como sendo a verdade de Deus, como sendo a única regra de fé e prática do cristão. Depois nós vamos ter aulas também de métodos de estudo bíblico, que são métodos, como o próprio nome diz, para estudar ou realizar estudos na Bíblia. Então, nós vamos ver método devocional, método biográfico, método de tópico, método analítico. Nós vamos estudar estes métodos através das nossas videoaulas, vamos estar instruindo os irmãos a como elaborar estudos usando esses métodos. E será de uma riqueza grandiosa para os irmãos, para que eles possam estar crescendo em preparar estudos bíblicos e assim ensinar um grupo pequeno, na escola bíblica dominical, num evento, numa palestra. Então, será uma disciplina fundamental para aquele que quer servir realmente na sua igreja local. Depois nós vamos ter também aulas de panorama do Antigo Testamento. O panorama, como o próprio nome diz, é assim, uma visão panorâmica do Velho Testamento. Então, nós vamos compreender
os livros do Antigo Testamento e um pouco da história do Antigo Testamento para que você possa compreender o desenrolar do povo do Senhor no Velho Testamento. E depois vamos ver o panorama do Novo Testamento, que diz respeito a contemplarmos os evangelhos, depois as cartas paulinas, as cartas do apóstolo João, de Pedro e as demais cartas que estão presentes no Novo Testamento. Então, a gente vai ter um panorama do Novo Testamento, vamos ver a época e a história, o desenrolar do primeiro século, onde foram realmente escritos esses livros do Novo Testamento. Então, a gente vai estar falando sobre isso na disciplina Panorama do Novo Testamento. Após isso, nós vamos ver hermenêutica. Hermenêutica é a disciplina que trata da interpretação bíblica. E aí nós vamos estudar os princípios de interpretação da Bíblia. E nesse momento, então, o aluno vai ter uma clareza de como realmente pegar um texto bíblico e interpretá-lo corretamente. Esse é o nosso desejo e intuito. Após isso, vamos ver teologia sistemática. Teologia sistemática são grupos, de doutrinas que são separadas e estudadas isoladamente. Então, vamos ter teologia sistemática 1, teologia sistemática 2, teologia sistemática 3, teologia sistemática 4, e cada uma delas contém certos grupos de doutrinas. Então, nós vamos estudar sobre Deus, sobre o que é teologia, sobre Deus, vamos estudar sobre a doutrina do homem, a doutrina do pecado, vamos estudar sobre a doutrina de Cristo, do Espírito Santo, vamos estudar sobre a doutrina da salvação, vamos estudar sobre a doutrina da igreja, vamos estudar a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Então, nós vamos estar separando essa teologia em vários blocos, e isso se chama teologia sistemática. Depois vamos ver a história do cristianismo. Então, nós vamos ver a história da igreja cristã, desde sua fundação com Cristo até os tempos atuais. Nós vamos ter um panorama dessa história ao longo dos anos, como foi que evoluiu o cristianismo. Também vamos ter teologia contemporânea. Essa teologia contemporânea a gente vai pegar desde a época da Reforma, após a Reforma, até os dias atuais. O que surgiu de teologia? Quais os tipos de teologia que existem? Pentecostalismo, neopentecostalismo e outros movimentos cristãos que surgiram. Então, nós vamos estudar isso em teologia contemporânea. Depois vamos ver também geografia e arqueologia bíblica. Nós vamos estudar um pouco sobre as terras santas e também o que a arqueologia tem trazido de contribuição em termos de atestar a verdade da Bíblia. Depois vamos ver um pouco também de teologia de missões, que a missão da igreja, os missionários, as agências missionárias. Nós vamos ver o que foi que aconteceu no mundo através dessas missões que foram realizadas e que o Evangelho chegou a diversas partes do mundo. Então vamos pensar nisso também. Vamos pensar também na homilética. A homilética é a disciplina que vai ensinar a preparar um sermão. Então nós vamos pensar em como estruturar um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo. É na homilética que nós vamos aprender isso. Depois vamos ver aconselhamento bíblico. Nós vamos ter diretrizes para aconselhar alguém biblicamente, para aconselhar pessoas que estão enfrentando situações difíceis e como elas podem encontrar nas Escrituras a direção para tomar uma decisão certa. É nessa disciplina de aconselhamento bíblico que nós vamos ver isso. Depois vamos ver evangelismo e discipulado. Nós vamos falar sobre a importância do evangelismo e vamos falar também da sua relação com o discipulado, de fazer discípulos. Então, isso é estudado em evangelismo e discipulado. Liderança cristã, como ser um líder segundo o coração de Deus, seguindo os princípios da palavra do Senhor. Introdução à filosofia. Filosofia é a disciplina que pensa, que estuda sobre o saber. Então, a introdução vai nos ajudar a, como cristão, usar a mente e pensar também. Porque crer também não é somente acreditar em todas as coisas. Crer também é pensar. Então, por isso que nós vamos ter uma disciplina chamada Introdução à Filosofia. Religiões comparadas, nós vamos estar estudando seitas, as diversas seitas que existem e algumas heresias também. Então, a gente vai estar comparando as religiões e vendo o que o catolicismo pensa sobre salvação, o que o espiritismo pensa sobre salvação e assim sucessivamente. Vamos comparar as diversas religiões segundo a doutrina cristã. Vida de Cristo é para nós estudarmos a pessoa de Jesus Cristo e a vida dele nós vamos estudar basicamente olhando para os evangelhos,
os 4 evangelhos que nós temos, nós vamos pensar e refletir sobre como Cristo viveu aqui e tirar grandes lições daquilo que ele realmente ensinou e transmitiu. E quanto à educação cristã, essa disciplina tem a ver com a vida cristã em si, orar, ler a palavra, culto doméstico, como um cristão deve viver a sua vida. Então nós vamos pensar nisso na disciplina de educação cristã. Ética cristã vai tratar de assuntos que são difíceis e que precisam de um olhar cristão para que possa conduzir a todos nós a termos uma posição em relação a assuntos difíceis, como aborto, como pena de morte, como biomedicina e entre outros assuntos que tem na ética cristã. Então é nessa disciplina que nós vamos pensar sobre isso. Missões urbanas, como o próprio nome diz, urbanas tem a ver com o que a gente pode fazer para alcançar pessoas em cidades. Né? Quais as estratégias a gente pode usar para evangelizar essas pessoas em centros urbanos. Então, vamos pensar nas missões urbanas nesse foco. E plantação de igrejas é como plantar uma igreja, como realmente começar a fazer uma igreja crescer, ser estabelecida e como fazê-la realmente desenvolver-se ali em determinada localidade. Então, a gente vai pensar na disciplina de plantação de igrejas. Depois vem os livros que vão tratar, as disciplinas que vão tratar sobre análise. Nós vamos analisar o Evangelho de João, nós vamos também analisar o livro de Romanos, e nós vamos fazer também análise do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, para que a gente possa contemplar a teologia que estão presentes nestes livros do Novo Testamento, que são importantes demais para a fé cristã. Tá? A disciplina de apologética tem a ver com a defesa da fé. Então a gente vai estar estudando como defender a nossa fé no mundo atual. Neste mundo moderno, pós-moderno, cheio de mudanças e de relativismo, a gente precisa ter uma posição e defender a nossa fé, saber como defender a fé cristã. Então, na disciplina de apologética, a gente vai estudar sobre isso. Teologia pastoral diz mais respeito à questão de quem vai ser pastor, quem vai ser líder de congregação, de igreja, e quem precisa ter uma postura, que precisa ter um entendimento do que é ser pastor e da vivência de pastor. Então, na disciplina de teologia pastoral, a gente vai visualizar isto. E a gestão eclesiástica é como administrar uma igreja. Nós vamos estar estudando questão de secretaria, de tesouraria e das outras coisas administrativas para que a gente possa ter uma igreja que seja gerida de modo correto, a fim de que ela cresça o crescimento que Deus deseja que ela tenha. Então, são esses conjuntos de disciplina que serão oferecidos ao longo, da nossa trajetória. Nós vamos gravando as videoaulas e à medida que a gente vai postando, vocês têm a oportunidade de estar estudando sobre elas. E nessas disciplinas, em cada uma videoaula, terá uma avaliação que você pode fazer para ver o nível de conhecimento daquilo que você aprendeu contemplando ou assistindo às nossas videoaulas. Aí a metodologia serão videoaulas que serão colocadas em nosso canal no YouTube, e aí você pode assistir quantas vezes você quiser, repetidamente, pausando o vídeo para poder ter um maior aprendizado do conteúdo apresentado. Você pode também usar comentários, pode deixar o seu comentário lá nas videoaulas, que uma vez ou outra alguém vai estar respondendo ou entrando em contato para tirar alguma dúvida, sanar alguma preocupação sua acerca daquilo que foi apresentado na videoaula. E a avaliação vai ter um link na descrição de cada vídeo, de cada videoaula, onde você pode clicar, acessar a avaliação, aí você preenche, responde as questões e envia, que a gente vai estar contemplando aqui se realmente você atingiu a média das avaliações. Nós vamos ter um padrão de média, isso vai estar também na descrição do vídeo, para que você possa lograr êxito no seu estudo. Tá? Aí a gente precisa ter bastante cuidado nessa avaliação, porque nossa intenção é que você só faça a avaliação quando você estiver preparado. Nós vamos tentar limitar a avaliação a uma tentativa. E aí você precisa estar realmente
bem habilitado para poder responder essa avaliação e assim lograr êxito na nota que você precisa tirar para estar satisfatório o seu nível de conhecimento acerca daquela aula, daquela disciplina que foi apresentada. Então, é isso que nós temos de metodologia. Aí, umas considerações importantes precisam ser mencionadas, tá? Primeiro, nosso conteúdo é de teologia cristã evangélica. Nós vamos apenas tratar disso em nosso canal, em nossa escola teológica, e vamos estar apresentando esse material para quem quiser realmente assistir às videoaulas e crescer. Também nós vamos ter um plano, vai ser um estudo sistemático. Então, a gente vai começar com a disciplina e depois a gente vai postando as outras disciplinas para que você possa ir caminhando sistematicamente, para não atropelar, tá bom? E assistir videoaulas adiantadas antes de ter passado por disciplinas que são pré-requisitos. Então a gente procura caminhar desta forma. E em cada disciplina nós vamos estar apresentando o estudo sistemático, por onde você deve ir, para que você possa crescer de forma saudável na teologia cristã. E é preciso também que você mantenha a disciplina, que você estude em um determinado horário, não pode ser um horário extensivo demais para não cansar, também não queira assistir as videoaulas todas de uma vez, porque isso é prejudicial ao aprendizado. Então, mantenha um certo limite de tempo e de hora para você assistir as videoaulas, entender o que está sendo ministrado. Se for necessário repetir a videoaula, repita a videoaula, mas mantenha uma disciplina para que seu crescimento seja um crescimento realmente que provém do Senhor e que traga benefício para a sua vida cristã. Depois, eu te peço só que você possa indicar o nosso canal para outras pessoas também, para que eles possam estar adentrando e sendo edificados no conteúdo que está sendo apresentado, e seja um cooperador da fé cristã, em primeiro orando por nós, orando por esse novo projeto nosso, para que Deus possa abençoar e o projeto crescer e frutificar. E segundo, caso você deseje também contribuir financeiramente, também vai ter lá as informações para que você possa enviar sua oferta, sua contribuição. Desde já eu agradeço por isso e peço que você possa estar com esse espírito de crescer cada vez mais na fé cristã e ser uma bênção no reino de Deus. Então, caminhe conosco, seja bem-vindo à Escola Teológica da Ação Evangélica do Presidente Médici, e que Deus abençoe os seus estudos, em nome de Jesus.